Fala, Cruzeirense até morrer, como é que vocês estão? Vamos aqui acompanhar as opiniões do pessoal do Troca de Passe, que falou sobre esse empate amargo no Mineirão. O Cruzeiro vencia o jogo, gol do Arroio, um golaço, e logo em seguida o Atlético, sem muito esforço, conseguiu um gol. O gol foi anulado, muito bem anulado, mas logo na sequência fez mais um, que foi o gol do Lodge ali, né? Que depois, na saída de campo, provocou o Cruzeiro. Falou que o Cruzeiro é um time jogando para 60 mil torcedores ali, não tinha raça, né? Meio que chamou o Cruzeiro, jogou o Cruzeiro para M ali, cara. Jogou o Cruzeiro para M ali. Quem sabe o Cruzeiro não pode usar esse trecho aí da fala dele para usar como motivação, né? Levar isso pro vestiário e usar como motivação, porque ele falou que o Cruzeiro jogando em casa não tinha raça, não tinha vontade ali para mostrar futebol, né? Mas deixa aí a sua opinião sobre isso também. E vamos acompanhar aqui o pessoal do Troca de Passe. Deixa o like, inscreva-se no canal. Nossa meta ali embaixo, 100 likes, galera. Ajuda a gente a bater rapidinho essa meta de 100 likes aí. Dá uma moralzinha, não custa nada. Mesmo se eu não conseguir bater, você curtiu, você ajudou o nosso trabalho. E aproveita também as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee. Link na descrição. Vamos acompanhar aqui, a gente já vai comentando também no decorrer do vídeo. Simbora, vamos lá. Lá na Arena MRV. Ô, Lino, o tal do Arroio, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Que batida, né? O homem tá calibrado, hein? Parecia você chutando de na minha fase boa, quando eu tinha joelho, era mais ou menos assim. Eu lembro, eu vi, o brinco toda hora. Eu vou desse em janeiro do ano passado, lá em Comandatuba. Teve isso. Os dois aqui já presenciaram, né? Agora, ô, Lino, ele tá calibrado, tá vivendo um grande momento, o melhor com a camisa do Cruzeiro até aqui. É um jovem, tem margem pra evoluir. E tem sido um diferencial do Cruzeiro aí nesses últimos jogos, né? E o curioso é que quando ele faz o gol, até queria perguntar pro Ramonzinho e pra Belly depois, para que eles... Olha o gol aí, Lino, olha lá. A batida dele é espetacular, né? No primeiro momento achei que tinha sido até falha do Everson, mas é que a bola vai saindo do goleiro, né, cara? Mas deve dar uma meio de trivela ali, ela vai, né, fugindo. E o passe do Matheus também é qualquer coisa, né? Primeiro, a movimentação para deixar o Maicon para trás, porque o Maicon não consegue acompanhar o Matheus nessa movimentação. E aí ele é inteligente, né? Tem a bola meio quicando, né? A bola meio quicando ali. Mesmo de costas, ele pega um bate-pronto, a bola no alto, ele pega a bola no alto. Ele acerta o pé do Arroio ali pro Arroio ficar sozinho e chutar, né, Lino? É aquele chute que o adversário acha que a bola não vai entrar, né? E deve dar uma angústia no goleiro, porque ele tá vendo, ele tá procurando aonde tá a bola. Aquele passinho pro lado tira a possibilidade de defesa. Ele só vê a bola após a bola passar pelo Vitão. Que a bola faz a curva na frente do Vitão e passa e faz a curva para fora. Mas ele toca na bola. Você vê que aquele movimento, aquela passada que ele dá para o lado para poder enxergar a batida que faz... Atrasa um pouco o salto, né? Ele acaba não chegando. Depois eu queria fazer uma pergunta para o Ramonzinho. Claro, só para completar sobre o gol, é que às vezes o torcedor, quando está em casa e vê um gol como esse, quando o goleiro toca na bola, né? Porque o Everson chega com a mão na bola, mas não com a força suficiente para evitar o gol. Às vezes o torcedor fica se perguntando se não há uma falha do goleiro ali, né? Se não era possível defender. Mas é um chute muito bem colocado, rápido, com gente na frente, né, Graf? Seco, forte, né? A bola sai rápida, ela não sai... ela faz o efeito contrário para fora, né? E acaba dificultando bastante pro Everson. Eu acho que ele, no meu entender, ele não teve culpa no gol, não. Era uma bola indefensável. Mas ele vai olhar esse lance e vai pensar, cara, eu podia pegar essa bola. Dava pra chegar. Você não tem aquele passe. Será que dava pra chegar mesmo? A bola, igual eu acho que o limite que foi... Pra mim, o limite que ele foi ali, deu tapinha e relou na bola, mas foi o limite dele. Senão ele tinha pegado, na minha opinião. Faça a sua pergunta lá, Lino. Ramonzinho, Belly, é justamente a partir desse gol, não sei se vocês tiveram a mesma sensação que a gente teve aqui, eu e o Grafa, a gente conversando, quando o Cruzeiro faz... Porque era um jogo muito apertado. O time do Cruzeiro tem mais qualidade técnica, tem jogadores, né, com mais capacidade de elaboração. É um time que tem um nível técnico e investimento também um pouquinho maior. O coletivo do Atlético hoje compensa, é uma boa equipe também, ninguém nega isso, mas entre nós aqui, vocês não sentiram no ambiente do jogo, Cruzeiro fez 1-0, vai ser difícil para o Galo, vai adiantar time, Cruzeiro contra-ataca bem, não deu aquele estalo em vocês, uma sensação de que o Cruzeiro tinha feito uma vantagem boa demais? Eu tive esse estalo ainda no começo do primeiro tempo, Lino. Não sei se o Ramon vai concordar comigo, mas quando a gente começou a ver o Cruzeiro com um pouquinho mais de volume ofensivo... segundo.
No segundo tempo, perdão. No início do segundo tempo. Eu tive esse estalo no início do segundo tempo, daquele gol maduro, né? Que como a gente costuma dizer, olha, comecei a ver que o Cruzeiro estava chegando com um pouco mais de facilidade, o Galo com um pouco mais de dificuldade de neutralizar espaços. A gente viu o Gerson, por exemplo, recebendo 2 bolas de frente praticamente, dando 2 chutes ali frontais que a bola não foi no gol. E o Cruzeiro começando a trocar passes com um pouco mais de agilidade. E o Galo não conseguindo repetir o que fez na primeira etapa. Então ali eu falei, o gol do Cruzeiro está maduro. Quando quando o Arroio consegue esse chutaço de fora, me pareceu se encaminhar para uma lógica, porque o gol estava maduro, pronto, amadureceu, apareceu o primeiro gol e parecia realmente que a partir daquele momento o volume do Cruzeiro continuaria o mesmo. Não dava para imaginar, pelo menos ao meu ver, uma postura defensiva da equipe do Cruzeiro por conta justamente da urgência que se tem de você vencer um clássico em casa, levando em consideração que existem aí 2 jogos, né? Um jogo aqui no Mineirão, com o Mineirão lotado, a torcida a seu favor, e o segundo jogo na Arena MRV, com a torcida a favor do seu rival. Então, foram 2 estalos. O primeiro desse gol amadurecendo e o segundo de realmente a lógica vai se desenhando ou vai andando para esse caminho. Não sei se o Ramon teve a mesma sensação. Antes de falar do jogo, amigo, só para trazer uma informação aqui importante, né? Nosso produtor aqui, meu xará, Sérix Ramon, me manda uma mensagem dizendo que aquele choque que o Bruno Rodrigues teve com o Everson no final do jogo, né? O médico do Cruzeiro chamou a ambulância e foi decidido que era melhor levá-lo ao hospital para fazer exames para saber como ele estava. Uma pancada na lateral do rosto, né? Uma apuração aqui na nossa produtora, na verdade, perdão, Malu Ribeiro. Então, assim, o Bruno Rodrigues está sendo encaminhado para o hospital para fazer alguns exames, né? Na pancada que ele recebeu no lado, né? Na lateral do rosto, naquele lance no final do jogo com o Everson. A gente está mostrando, Ramon, inclusive, só para aproveitar e terminar o boletim médico, a gente tem imagem também, a gente está vendo aí o choque do Bruno Rodrigues com o Everson, né? Forte, né? Sem nenhuma intenção, é claro, né? Mas o Bruno Rodrigues toma um impacto duro no corpo ali e quando cai, o pescoço ainda meio molha ali, né? E acaba aparentemente chocando a cabeça com o gramado. E para falar também sobre lance, aliás, muita gente aqui na hashtag troca de passes, né? Claro, os atleticanos. Vocês não vão falar sobre a entrada criminosa do Caio Jorge no Juan, né? O zagueiro, logo no começo do jogo. Por exemplo, o Wiley Tadeu tá mandando mensagem aqui para falar. Essa imagem aí, o choque do Caio Jorge com o Juan. Quem mais aqui, a Vera Lúcia também mandando para falar sobre esse lance. O Cristiano Labossière também perguntando sobre a Josi, todo mundo falando sobre o lance, com uma entrada criminosa e tal. Eu, particularmente, acho que foi uma entrada no corpo, sim, do Caio Jorge, foi falta, mas é um lance de jogo, né? Muitas vezes o atacante ou o zagueiro acaba indo no corpo. Muita gente tá falando que é para expulsão, né? Que é uma jogada muito pesada e tal. Eu acho que não é para expulsão, é uma jogada forte, realmente é uma jogada forte, mas não é para expulsão porque há um contato ali, o Caio Jorge chega firme no corpo do jogador fugiu o nome do jogador do Atlético, acabou de falar, agora eu já esqueci. Chega forte, mas o perigoso mesmo é que ele tava no alto, né? Ele tava no alto, pegou o jogador e ele cai de mau jeito. O tombo dele não é uma relação com a falta. É claro que a trombada dele, e por ele estar no alto, joga ele mais alto e ele cai ali e acaba tendo uma queda bem forte. Mas não é uma questão o jeito que ele cai não é culpa do Caio Jorge em si. Só o encostão do Caio Jorge que é culpa dele, mas não é o suficiente para falta, nem para cartão amarelo. Porque se o jogador tivesse com o pé fixado no chão, ele receberia aquele contato, né? Talvez o juiz poderia marcar falta ou não, talvez nem marcaria, porque é uma umbrada, um tronco, né? Mas como ele estava lançado no alto, o Caio Jorge chega meio assim, dividindo, joga ele mais alto ainda e ele cai de mau jeito. E realmente a queda realmente é assustadora, né? É perigosa demais. Já aconteceu casos fatais quando cai desse jeito aí. Então, mas pra mim não é pra expulsão, na minha opinião. Você pode opinar também embaixo. Defensor ou do atacante, no caso,
vai com um pouco de excesso de força, é verdade. Mas você que foi atacante, tomou muitos trancos como esse aí, Graf, você acha que houve uma maldade do Caio Jorge, um excesso? Eu não acho. E só para terminar, antes de ouvir o Grafa, a gente tem a imagem aí, ó, da ambulância, né, levando o Juan Tressoldi também para o hospital para fazer exames. Ó, Renan Tressoldi, tá tentando lembrar o nome dele. Aquecimento do Galo, ele entrando na ambulância, assim que a gente tiver notícia, né, também sobre o estado do Juan. Normalmente é uma precaução, né? Até o Rodrigo Lasmar, que é o médico do Atlético, da seleção brasileira, obrigou praticamente o jogador ali a deixar o campo, né? Para que ele fosse melhor avaliado. Acho que houve maldade do Caio Jorge. Eu acho importante esse atendimento, esse preventivo, né? Ele ir para o hospital, fazer os exames lá que tem que ser feito lá, se precisar uma ressonância, para ver se está tudo ok com ele. Eu achei um pouco imprudente o Caio Jorge por conta do movimento do Juan. O Juan já estava soberano na bola, né? Ele já estava na bola, já o Caio Jorge não iria conseguir disputar a bola em momento algum. E o Juan está subindo. E quando o jogador está subindo, ele toma esse baque, ele desequilibra. E aí a queda é muito feia. A queda imagem é muito brusca. terrível. Eu acho que ele não teve maldade faltou acho que um pouco de imprudência ali pro Caio Jorge e ver que ele não ia conseguir chegar na bola e evitar esse contato, né? Que acabou tirando o Juan, que vem fazendo uma grande temporada pelo Atlético Mineiro da partida. E para vocês, Ramon, Belli, que estavam aí no campo, estão acompanhando a imagem também. Ramon, você que também deu muito tranco nos outros, você achou que houve maldade, uma má intenção aí do Caio Jorge ou foi um lance de jogo, um certo exagero do Caio Jorge, hein? Assim, maldade é uma palavra muito forte, né? Eu não acredito que o Caio Jorge teria a maldade de querer machucar um colega de profissão. Nem ele, nem ninguém que estava no campo hoje. Mas eu acho que era um lance evitável, muito pelo que o Grafa falou, concordo muito, né? Ele já estava atrasado na jogada e o Juan, que é muito bom, né? Imponente na bola aérea, já estava com a jogada ganha, vamos dizer assim, né? Dificilmente o Caio Jorge ganharia aquela bola. E ele vai, né? Ele até faz um movimento de agachar para tentar deslocar o Juan e aí acaba acontecendo a queda. Eu acho que era evitável sim, mas maldade não, maldade eu não concordo. Maldade, eu tô com o Ramon, é uma palavra forte, mas ao mesmo tempo era um lance que ele coloca em risco a integridade física do jogador. Mas assim, né? só pra gente chegar no... Vocês acham que era um lance para um cartão vermelho, por exemplo? Porque tem atleticanos aqui na hashtag achando que o lance era para expulsão do Caio Jorge. Eu acho que pra mim, eu acho que é demais. Seria um exagero. Eu também, eu tô contigo. Eu acho que é demais. Um amarelo era cabível. Era lance de cartão. Um amarelo era cabível. Pra mim, era lance de cartão amarelo de forma, assim, inequívoca. Pra vocês aqui, ali no gráfico? Amarelo pela imprudência dele, não ter feito a leitura que ele já não poderia mais alcançar aquela bola para disputar. A gente precisa ter o contexto do que era o jogo. Essa foi praticamente a primeira falta. Primeiro lance do jogo, quase, com um minuto, no jogo. Né? Então é difícil de o árbitro começar a partida com um cartão amarelo. Ele coloca a régua num lugar perigoso para um jogo Tanto que como ele esse. não deu nenhum amarelo no primeiro tempo. Ele só foi começar a distribuir. Mas se arrependeu, né? Parte, mas aí eu sim. discordo. Mas aí eu discordo, porque se é um lance como esse, ele tem que dar amarelo. Eu sei, Ou um outro lance, que assim, como você citou, Nelino, né? Ele não deu nenhum cartão amarelo no primeiro tempo. Não. Ele poderia perder o jogo assim, ó, no estalar de dedos. Ele correu muito risco. Isso era o que eu ia exatamente dizer. O árbitro precisa ter sensibilidade de perceber que esse tipo de lance baliza o que ele vai acabar fazendo dentro do jogo. Porque a partir daí ele abriu a porta, né? Os jogadores começaram a chegar. Se isso aí não é para cartão, isso aqui também não vai ser. E aí começou isso aqui também. Aí o árbitro perdeu o critério, ele se perde no critério ali. Como é o primeiro lance, é difícil de ele dar. Mas se ele dá o cartão amarelo nesse primeiro lance, acho que metade daquelas faltas que a gente viu de pegada forte no primeiro tempo não tinha acontecido. Ele tinha colocado a régua no lugar certo. É que normalmente esse tipo de falta não é para cartão, que é a cama de gato, né? Ramon, com aquele movimento, o cara sobe, ele dá agachada pro cara, a cama de gato que fala. Não é para cartão amarelo, só que pela intensidade, força, né? Mas pela intensidade normal, né? Da queda, pela maneira que o zagueiro do Atlético cai no chão, né? Cama de gato normalmente não é cartão, é perigoso, pode machucar, pode, mas o cara pulou, né? Teve o risco ali, o contato veio e o cara caiu daquele jeito, mas ele poderia ter caído, né? Em pé, poderia ter caído de uma outra forma, mas realmente a queda é duríssima, é realmente assustadora. Mas não é pela queda que você vai julgar um cartão pro jogador que fez a cama de gato, né? Não é pela queda.
Então acaba que para mim não é para expulsão. No máximo, e realmente é só pela questão ali de você, como se fosse um cartão educativo. Um cartão amarelo. No máximo um cartão amarelo pelo contexto da jogada. Mas não passa disso, na minha opinião. Bate a cabeça com o pescoço torto ali, poderia até ter acontecido alguma coisa mais grave, graças a Deus que não, a gente espera que não. Mas normalmente não é um lance para cartão amarelo. Então, mas essa cena aí que choca bastante, então por isso que o torcedor do Atlético tá assim com essa sensação de que o Caio Jorge poderia ter sido expulso. Vamos falar um pouco mais sobre o jogo, então, para a gente rodar também os melhores momentos. Quem não assistiu ao jogo na íntegra, né, vai poder acompanhar o que de melhor aconteceu nesse jogo no Mineirão, para, sim, vocês aí de casa também possam participar com a gente, tá bom? A enquete é, claro, sobre Galo e Cruzeiro, Cruzeiro e Galo. Quem se classifica? Terminado o primeiro jogo, né, deu empate em 1-1. Quem se classifica à próxima fase da Copa do Brasil. Agora é o seguinte, né, Ramon, Belli? É quase que jogo único, né? Já que houve empate no primeiro jogo, a decisão, a partir de agora, é como se fosse um jogo único, mas com o mando do Atlético, o Atlético jogando em casa, né? O Atlético, por essa perspectiva de poder jogar diante da torcida, leva uma vantagem para esse segundo jogo na teoria, né, Ramon? Assim, Diniz, pra mim o Cruzeiro tem total capacidade de ganhar o Atlético lá dentro da arena. Sim. Eu acho que tá tudo em aberto, assim. Eu acho que, de fato, não tem favorito. Conversávamos muito hoje aqui. Mas é melhor decidir em casa com a sua torcida do que na casa do adversário, né? Claro, mas assim, igual o Grafa falou, eu acho que essa é a minha dúvida. Será que o Barba vai adotar uma postura mais ofensiva, mesmo jogando em casa com o apoio da sua torcida? Olha a qualidade que tem o Cruzeiro, olha o Arroio, olha o Wesley. Olha o Matheus Pereira, a capacidade de decisão desses jogadores. Gerson, né? Que no caso, quando se aproximaram hoje no início do segundo tempo ali, saiu muita coisa boa. Então, assim, Ramon, tá? Tentando pensar com a cabeça dos técnicos. Se fosse o Barba, eu manteria a mesma estratégia, jogando da maneira que vem jogando. E o Cruzeiro, o segundo tempo hoje do Cruzeiro, o segundo tempo domingo do Cruzeiro, o segundo tempo de quarta da Libertadores contra o Flamengo do Cruzeiro, que tem que ser esse jogo do Cruzeiro, né? Velocidade para executar melhor a movimentação, a qualidade no passe, o time no passe e a qualidade na finalização. Eu acho que tem que ser por aí. Para mim, de verdade, não é muro, não é nada. O jogo está completamente aberto, não tem favorito. Para mim é 50-50. Também acho. Agora, Belli, sabe uma coisa que o Ramon acabou de falar aí, né? Tem sido meio que uma rotina nessa vida recente do Cruzeiro, o segundo tempo sempre muito melhor do que o primeiro. O primeiro tempo mais ou menos, às vezes até ruim, e o segundo tempo de uma melhora considerável. Difícil entender o porquê que isso está acontecendo. Você tem alguma teoria aí? Isso desgasta, hein? Assim, é um pouco complicado, mas hoje a gente conversou com algumas pessoas, né, populares, torcedores e tudo mais. Teve torcedor virando pra mim falando assim, o Cruzeiro só pode jogar o segundo tempo, porque quando joga o primeiro não joga bem. Mas o segundo, ele entra no jogo. Acho que tem essa brincadeira do torcedor, óbvio, mas tem um pouco do senso de urgência de precisar resolver a partida de alguma forma, né? Ou sair em desvantagem na primeira etapa, ou não conseguir impor o seu ritmo de jogo. E aí, quando vai pro intervalo, se organiza, né? Parece que tem uma passagem ali de leitura de jogo da comissão técnica do Arthur Jorge para os jogadores, aí sim o Cruzeiro parece entender o que é necessário fazer, mas precisa de um momento de pausa, precisa de um momento de respiro. E assim, não dá para você só começar a jogar depois dos 45 minutos. Teve muito mérito do Galo hoje nos 45 minutos iniciais, tá? O Cruzeiro teve dificuldade, o Cruzeiro não conseguiu fazer o seu jogo e muitas das previsões que fizemos aqui no Tá Na Área, elas não se cumpriram. A gente esperava um Cruzeiro mais dominante, um Cruzeiro controlando um pouco mais o jogo. Era um Cruzeiro que rodava a bola de forma quase que inofensiva. Por quê? Porque o Galo conseguiu, de forma muito eficaz, neutralizar esse Cruzeiro. E aí, no segundo tempo, realmente, o Galo cansou um pouquinho, diminuiu um pouquinho de nada esse ritmo de marcação e o Cruzeiro se viu com um pouco mais de liberdade para jogar. É muito difícil você falar, por que não consegue começar dessa forma? Realmente, eu não sei dizer por que não consegue começar dessa forma, mas é um time que não pode deixar para resolver jogos em 45 minutos. A partir do momento que você tem 90 minutos, e no caso de uma Copa do Brasil, 180 minutos para tentar fazer algo diferente, que você use os 180 minutos. Porque os 45 minutos iniciais hoje, aqui no Mineirão, foram muito mais favoráveis ao Atlético do que ao próprio Cruzeiro.
Olha, a Isso é enquete tá no ar uma aí, faltou realidade que vem acontecendo em alguns jogos. O Cruzeiro não joga o primeiro tempo, sofre muito. Eu acho que até parece que administra para tentar jogar melhor no segundo tempo. E isso não é uma regra. Não quer dizer que no segundo tempo o Cruzeiro vai jogar muita coisa. Né? O Cruzeiro não quer dizer que vai jogar muita coisa no segundo tempo. Mas acaba passando por aquela questão. O Cruzeiro não joga bem o primeiro tempo e tenta resolver no segundo. Foi assim os 2 jogos contra o Flamengo. Nesse jogo agora da vitória no Campeonato Brasileiro também foi assim. Hoje também a mesma coisa. Passou ontem, no caso, né? Estamos gravando aqui na madrugada. Ontem também a mesma coisa, né? E o Cruzeiro não jogou bem dessa vez o segundo tempo, não fez um bom jogo. Até falo, talvez o primeiro tempo, mesmo que ruim, foi melhor do que o segundo. E não foi uma regra, não conseguiu seguir uma regra. Não sei se é uma postura do Arthur Jorge isso. As escolhas do Arthur também, às vezes, me frustra muito, mesmo que é muita... Eu concordo plenamente com todo mundo que fala que é um treinador que revolucionou o Cruzeiro, chegou, pegou na 20ª posição, levou até a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Cruzeiro tem muito time para jogo de pontos corridos. Não vejo o Cruzeiro um time para mata-mata nesse momento. Né? Como a gente sempre expressou, o Cruzeiro um time copeiro, esse elenco atual não é um elenco copeiro. Esse elenco atual não é um time para mata-mata. Talvez o ano que vem, se manter esse elenco, se esse elenco continuar para o ano que vem, se não tiver reformulação, talvez estudar uma forma de iniciar desde o início jogando bem o Campeonato Brasileiro para tentar ser campeão brasileiro, porque em mata-mata eu acho que não é o forte. Já sofremos pro Racing em 24, semifinal pro Corinthians o ano passado, esse ano eliminação pro Flamengo. Eu acho que não é o forte desse elenco atual, a questão do mata-mata. Tá? Para mim, talvez forçar ali, pensar mais no Campeonato Brasileiro 2027, né? Brasileiro 27 ali no pontos corrido, tentar alguma coisa nesse caminho aí, porque nos mata-matas não vai, viu? Ah, não, é Porque pesadíssimo. o Cruzeiro vem de 2 jogos com o Flamengo, a Vera ali os 90 minutos, né? 3, né? 3, né? Porque 3. foram 2 pela Libertadores mas e mas o quarto e sábado que teve com o Flamengo foi o jogo de sábado. O Flamengo poupou alguns atletas, o Cruzeiro foi praticamente a Vera. O Atlético, depois do jogo com o Bragantino na quinta-feira, poupou no final de semana contra o Inter, ou seja, isso também pesa Tanque mais cheio, né? Tanque mais cheio, isso daí pesa também nessa oscilação. Um tempo bom, o primeiro tempo ruim e o segundo melhor. Agora tem uma questão no Cruzeiro, né? O Caio Jorge esse ano não está conseguindo ter o mesmo desempenho na temporada passada. Eu acho que o Caio Jorge a qualquer momento pode voltar a desandar, fazer gol, porque é um grande jogador, para mim um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. E o Matheus tem tentado encontrá-lo, né? É claro que com o destaque que o Caio Jorge teve na temporada passada, a marcação nele está cada vez mais ajustada. O sistema de jogo está diferente. Exato, também, né? Porque o Cruzeiro jogava em transição. O ano passado ele é um ponta de lança, ele é um jogador que gosta de sair na velocidade. Ele tinha mais campo, né? Isso, ele não está tendo esse espaço agora. Hoje no jogo, nesse jogo, tem umas 2 bolas que ele segurou para não entrar em impedimento, o Matheus fez o passe, só que o zagueiro fez a leitura e tem isso também, né? O cara marcou... Até podia dar o passe no Arroio. Isso, no Arroio. Você comentou comigo né? nos bastidores. Só que como ele é o homem-gol, o cara que foi fundamental na temporada passada, esse ano ele não está vivendo algum momento, os companheiros veem isso também. Pô, vou dar uma força pro Caio Jorge, vou tocar a bola para ele. Só que o sistema de jogo desse momento do Arthur Jorge não beneficia o Caio Jorge. Você viu, o Arroio está marcando muitos gols, o próprio Matheus está marcando mais gols também, porque o sistema de jogo não está tão o próprio Caio Jorge. O próprio Caio Jorge reclamou já numa coletiva, é claro que não diretamente assim, mas ele falou que o ano passado com o Leonardo Jardim, como sair em transição, era o estilo para ele fazer gols, e prova disso que ele fez mais de 30 na temporada, né? E esse ano não está sendo dessa forma. Esse ano, como o Cruzeiro gosta mais de ter a bola, gosta mais de partir para o campo do ataque e ficar tocando bola de lado ali, tentando entrar com bola e tudo no gol, né? Tenta muito essas jogadas assim. Ele não tem a transição. Ele é mais daquele jogador de recuperação, a bola de ligação, coloca ele para correr. A maioria dos gols que ele fez o ano passado foi partindo do meio de campo, bola recuperada, bola lançada, bola criada ali. Ele pega e vai para dentro da área.
correria, né? Foi muito dos gols que ele fez no ano passado que credenciou ele para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, as competições que jogou, melhor atacante do futebol brasileiro. Esse ano não tá sendo. Tem que pôr na balança. Será que o ano passado o Cruzeiro fez mais gols do que esse ano, jogando dessa forma com o Caio Jorge? Ou esse ano o Cruzeiro tá fazendo mais gols? Mesmo que ele, Caio Jorge, não está fazendo tantos gols assim. Então tem que pôr na balança. Mas o estilo de jogo do Arthur Jorge realmente prejudica o estilo de jogo do Caio Jorge. Foi na temporada passada, onde ele tinha o espaço para correr em velocidade e ser o jogador mais ativo para receber as bolas. Mas aí, né, Ramon, é o jogador que tem que se adaptar ao esquema, o treinador tem que tentar fazer alguma coisa diferente para colocar o seu melhor, um dos seus melhores jogadores com mais frequência no jogo, para ter mais chance de fazer gol, porque, por exemplo, também sejamos justos com o Caio Jorge. Ele não teve nenhuma chance para fazer gol. E nos últimos jogos, não é que ele tem perdido gols e tal, ele tá com dificuldade de ter a chance para fazer também, né, Ramon? É isso, assim, eu acho que é um pouco dos dois, né? O técnico precisa entender o que o Caio Jorge tem de melhor e tentar potencializar isso. E ele, obviamente, tentar se enquadrar na ideia de jogo do Arthur Jorge. O Grafa citou o ano passado, porque o ano passado o Caio Jorge estava fazendo gol de qualquer jeito e 2 gols por jogo. Porque a ideia do Jardim era, o Jardim não fazia questão de ter muita bola, abdicava mesmo jogando aqui no Mineirão, de deixar o adversário com a bola, e quando roubava tinha muita potência, muita força, muita velocidade para contra-atacar. E aí você dá 30, 40 metros pro Caio Jorge correr, olha, no Brasil vai ser difícil algum zagueiro conseguir pegá-lo. E ele conseguiu fazer isso por muito tempo. O Arthur Jorge, claro que tem a transição pelos lados, pelos corredores, usa bastante, só que ele tende a ter um pouco mais a bola, né? Não tão pausado, não tão mais coordenado, vamos dizer assim, né? É mais conservador na posse, mas ele protege um pouco mais a bola, até pela característica do meio-campo que ele tem. Quando joga Matheus Henrique e Gerson, é um meio-campo completamente controlador. Quando joga o Romero... Opa, vamos ouvir agora o técnico. Desculpa, Diniz, vai lá. O Eduardo Domingues, é isso? Tá falando já o Barba e a gente mostra ao vivo aqui no Troca de Volta. Carlos Eduardo, o Mansur, que daqui a pouco vai mandar mensagem aqui, tá assistindo o programa. Um grande abraço para Mansur. Esse Mansur não toma jeito, viu? Continua com as estripulias só dele. Só no sorvetinho lá, né? Vai pro dentário só no sorvetinho. Exatamente. Vamos ouvir Arroio, que meteu um golaço, mais um hoje, diante do Galo no Clássico da Copa do Brasil. Arroio fala aqui no Troca. Yo creo que gracias a Dios, gracias al técnico, a Arthur, a mis compañeros, y creo que todo es gracias a ellos también, porque si no entrenábamos al 100%, si no damos el 100% de cada uno, porque si ustedes ven, el gol viene a través de un pase de Pereira que la resuelve con una calidad total y puede marcar el gol. No solo es mérito mío, sino de todos mis compañeros, del trabajo día a día, de los trabajos del profe Arthur, del empeño que le ponemos día a día e é isso. Você falou que o técnico tem muita participação nesse bom momento. É em conversas, é em mostrar caminhos para você. De que forma é essa ajuda do Arthur Jorge? Él ayuda con los trabajos, ¿no? Día a día, con la confianza que nos genera a cada uno, a mí y a mis compañeros. Creo que eso vale mucho para todos nosotros, la confianza que él nos genera y los trabajos día a día, que lo hacemos al 100%, nos esforzamos todos. Aí o Arroio, né, que tá jogando muita bola aí, tem sido importantíssimo para o Cruzeiro e teve assim, né, uma ascensão grande, tá no momento de confiança e chutando a beça, né, Grafa? Chutando a beça, vive um bom momento, né? Assim, nós falamos há pouco do Caio Jorge, né? Da falta de gols, de não estar vivendo um grande momento como a temporada passada, e o Arroio vem sendo esse diferencial, né? Jogador que marca gol de dentro da área, de fora da área, tá com boa presença, tá vivendo um grande momento e marcou mais um golaço. Véio. A gente vai ver em sequência aí, Lino, o que ele tem feito, ó. Primeiro o gol de hoje, né? Esse chutaço e a bola dá uma quicadinha na hora da batida ali, né? Ajuda ele pegar na veia. Aí, ó, o jogo contra o Flamengo, né? Do final de semana. Esse é o do fim de semana, né? Do brasileiro? Do final de semana, traz pra dentro, né? Dá um corte ali no Lino, o Lino dá um carrinho e ele mete na gaveta. E esse é o gol da Libertadores, do primeiro jogo. Nossa Senhora. Os dois cortes foram no Lino? Foram. Os dois no Lino, Esse aí foi no Lino. O outro também, ó. Mas na Libertadores o Lino devolveu, só não foi no Arroio, né? Mas aí é o Lino que faz aquele golaço dando corte com deslize.
Agora o chute é espetacular, acerta a gaveta, tá vivendo um grande momento. Lino, como é que foi Fred hoje? A gente vai ouvir o jogador do Atlético, né? Hoje o primeiro jogo dele como titular, né? Tá aí, turma, tá aí o pessoal do Troca de Passe. Você que chegou até aqui, que assistiu esse conteúdo completo, deixa aí o seu comentário, o seu apoio também, deixando o like, por gentileza, tá? Comenta aí, fique até o fim. Vou estar deixando um coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo pelo apoio, pela moral. E aproveita também as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal. Certinho? Cruzeiro vai para agora um jogo de mata só, né? Porque é um jogo único no estádio do Atlético Mineiro, tá tudo igual. O Cruzeiro tem capacidade sim de vencer essa partida e classificar, mas realmente coloca o Atlético como favorito por esse detalhe, jogar em casa para sua torcida, né? Mesmo o Cruzeiro também estando em casa, né? Porque vai jogar em Belo Horizonte, mesmo que não vai ter 100% do estádio lotado, vai ter 10% da carga ali, mas o Cruzeiro joga em casa e o time que mais venceu na Arena MRV foi o Cruzeiro, né? O clássico, quem venceu mais até hoje lá na Arena MRV foi o Cabuloso. Então deixa aí a sua visão, a sua opinião, deixa o like, inscreva-se no canal, deixa seu comentário, tá? E aproveita também as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição, para você comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal, certinho? Obrigado a você, tamo junto, nos vemos no próximo conteúdo. Fique com Deus, um abraço, fui!